Poder para curar. Randy Clark. Capítulo 2. Jesus curou os enfermos. O que Jesus realmente faria? No passado, a pergunta popular na comunidade cristã era: o que Jesus faria? Devemos ter cuidado para não limitar nossa resposta exclusivamente ao desenvolvimento de caráter moral. Para ser honesto com a nossa resposta, devemos olhar atentamente para as Escrituras. Em Atos, lemos: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, que fez o bem e curou todos os que foram oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Como Lucas, João também nos diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Uma das maneiras pelas quais Jesus destruiu as obras do diabo era ministrar a cura e libertação divinas aos enfermos e aflitos. Nós fomos comissionados para continuar este ministério de destruir as obras de Satanás hoje. Por que a cura divina era tão importante na vida e no ministério de Jesus? Considere o seguinte: a cura divina era a prova de que Jesus era o tão esperado Messias. A cura divina era a prova de que Jesus tinha autoridade na terra para perdoar pecados. A cura divina era prova para os outros de que o reino de Deus estava próximo. A cura divina foi uma prova do amor e da compaixão de Deus. A cura divina era uma prova do poder e autoridade de Deus sobre a doença. Além disso, as curas milagrosas eram ferramentas fundamentais que Jesus usava para atrair pessoas para si mesmo. Ele nunca quis que esse ministério de cura parasse somente com ele. Enquanto se preparava para enviar os discípulos, em João, Jesus disse: como o Pai me enviou, eu também te envio. João 20:21. Essencialmente, Jesus estava dizendo aos discípulos: o que o Pai me enviou para fazer, você fará as mesmas coisas. Isso parece ecoar suas palavras em João. Em verdade vos digo que quem crê em mim fará as obras que eu faço, e maiores obras do que estas ele fará, porque eu vou para o meu Pai. João 14:12. Esta comissão está disponível para nós hoje. Não somos apenas qualificados para andar no poder de cura de Deus, mas na verdade somos encarregados de ministrar a cura para os outros. Ao ler os 4 evangelhos, torna-se abundantemente claro que curar os enfermos era uma parte central do ministério terreno de Jesus. A partir do momento em que lançou seu ministério público, a cura foi um componente chave, porque era sua missão. Em Lucas 4:18, Jesus, citando Isaías, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e recuperar a vista dos cegos, para libertar os oprimidos. Ele especificamente menciona curar os quebrantados de coração, trazendo libertação aos cativos, recuperando a visão dos cegos e libertando os oprimidos. De tempos em tempos, as descrições de Jesus feitas pelos escritores dos evangelhos colocavam ensinamento, cura e exorcismo no mesmo contexto. Ver Mateus 4:23-25. Porque essas coisas compreendiam seu ministério terreno. Vejamos o que a Bíblia tem a dizer sobre por que Jesus curou os doentes e por que ele continua a curar hoje. 1. Porque ele foi enviado pelo Pai. Jesus foi enviado por seu Pai para completar a missão do Pai na terra. Várias vezes vemos Jesus escrevendo como o Pai o enviou. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que faço, testificam de mim que o Pai me enviou. João 5:36. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Então Jesus lhe disse: eu ficarei contigo mais um pouco e depois irei para aquele que me enviou. João 7:33. 2. Porque alguém lhe pediu para curar. Jesus curou em resposta aos necessitados. Isso incluiu as multidões que estavam doentes, bem como os amigos e familiares.
4 exemplos de particular destaque são: Jesus curando o servo do centurião, ver Mateus 8, 5 a 13, Jesus curando a filha de Jairo, ver Marcos 5, 22 a 24 e 35 a 43, Jesus curando o leproso, ver Mateus 8, de 1 a 4, e Jesus curando as multidões que foram a ele quando ele estava pregando, ver Lucas 4, 40. 3. Porque milagres, sinais e maravilhas revelam o Pai. Uma revelação da natureza de Deus é a cura. Desde que Jesus foi enviado para nos mostrar o Pai, segue-se que ele faria isso em parte ministrando cura. No livro de Êxodo, Deus se revela como curador, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Essa autorrevelação confirma que, ao longo da história, a natureza de Deus foi definida pela cura. Também vemos isso no Salmo, como o rei Davi descreve Deus como alguém que perdoa todas as tuas iniquidades, que cura todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. Ao fazer as obras de Deus, Jesus deu ao mundo a imagem mais precisa de quem é o Deus invisível. É por isso que Paulo escreve em Colossenses: Cristo é a imagem visível do Deus invisível. As obras de Jesus nos dão uma visão clara da vontade de Deus de trazer cura e plenitude para a terra, porque o Filho somente faz o que ele primeiramente viu seu Pai fazer. Jesus deu-lhes a seguinte resposta: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, ele só pode fazer o que ele vê fazendo o Pai, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. João 5,19, NVI. 4. Porque provou sua identidade como o Messias. A cura oferece uma prova bíblica da clara identidade de Jesus como o Messias. Vamos revisitar Lucas 4, 18 a 20 por um momento. Nesta passagem vemos Jesus anunciar na sinagoga que ele veio para curar, libertar, trazer liberdade e restaurar o coração partido. Então ele rola o pergaminho e, para o choque de todos os presentes, ele diz: hoje se cumpriu esta escritura que vocês ouviram. Lucas 4, 21. Baseado no que Jesus estava citando de Isaías, o esperado Messias foi profetizado para ter um ministério de cura. O anúncio de Jesus de que ele era o cumprimento de Isaías revelou que ele é, de fato, o Salvador enviado por Deus. Não é de admirar que suas declarações causaram tal controvérsia, mexendo com aqueles que estavam presentes na sinagoga naquele dia. Cura oferece uma prova bíblica da clara identidade de Jesus como o Messias. A resposta de Jesus a João Batista é outro exemplo em que ele confirma sua identidade messiânica. Enquanto João estava na prisão, ele enviou 2 de seus discípulos para Jesus, perguntando-lhe: você é o prometido ou procuramos outro? Lucas 7,19. Respondeu-lhe Jesus: dizei a João as coisas que tem visto e ouvido. O cego vem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres é pregado o Evangelho. Lucas 7,22. 5. Como prova de sua autoridade divina para perdoar os pecados. Em Marcos e Lucas encontramos o conhecido relato de Jesus ensinando em uma casa lotada. 4 homens carregam seu amigo paralítico em uma maca para o lugar onde Jesus está ensinando, na esperança de colocá-lo na frente de Jesus, porque eles acreditam que Jesus pode curá-lo. Incapazes de chegar a Jesus por causa das multidões, eles sobem no telhado, removem as telhas e abaixam o amigo em cordas. A Escritura nos diz que Jesus não apenas curou o homem, mas também perdoou seus pecados. Quando viu a fé deles, Jesus disse-lhe: Homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a raciocinar, dizendo: quem é este que fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados além de somente Deus? Mas quando Jesus percebeu seus pensamentos, ele respondeu e disse-lhes: por que você está raciocinando em seus corações? Qual é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas
para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao homem que estava paralítico: Digo-te, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Imediatamente ele levantou-se diante deles, pegou o leito que ele estava deitado e partiu para sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram admirados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de medo, dizendo: Hoje temos visto coisas estranhas. Lucas 5, de 20 a 26. Jesus reconheceu que havia dois reinos conflitantes em guerra na terra: o reino de Deus e o reino de Satanás. 6. Como prova de que o reino do céu estava na terra entre homens. Jesus reconheceu que havia dois reinos conflitantes em guerra na terra: o reino de Deus e o reino de Satanás. Quando o reino de Deus avançou sobre a terra por padrão, o domínio e as obras do inimigo estavam sendo destruídos. Ver 1 João 3,8. Falando de forma prática, o reino de Deus avançou através da cura e da libertação, pois ambas eram formas de Jesus libertar as pessoas da aflição demoníaca. Em Lucas, quando Jesus estava libertando uma mulher de um espírito de enfermidade, ele perguntou ao chefe da sinagoga religiosa: Assim, esta mulher não deveria, sendo filha de Abraão, a quem Satanás ligou? Pense nisso. Por 18 anos, ser solta desta prisão no sábado? Lucas 13:16. Quando esta mulher foi curada do espírito de enfermidade, o poder de Satanás foi quebrado em sua vida quando o reino de Deus se aproximou dela. Anteriormente, em Lucas, as pessoas estavam acusando Jesus de expulsar um demônio pelo poder de Beelzebu, o governante dos demônios. Ele explica que seria ilógico que Satanás expulsasse Satanás, pois isso traria divisão ao seu reino. Ele continua: Mas se eu expulso demônios com o dedo de Deus, certamente o reino de Deus veio sobre vocês. Lucas 11:20. A cura e a libertação demonstram que o reino de Deus chegou perto. Jesus anunciou o surgimento deste reino através da pregação e demonstrou sua chegada curando os enfermos e expulsando os demônios. Podemos fazer o mesmo hoje com o poder daquele que vive em nós, o poder de Jesus Cristo.